Boa noite, eu sou o Rui Alves e está começando mais um programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que conecta cérebro, emoção e sociedade. Como os ambientes físicos, digitais e símbolos moldam nossas emoções. As decisões que tomamos afetam diretamente questões relacionadas com poder, economia, liderança, religiosidade e política. Nosso tema de hoje é a arquitetura do comportamento, como ambientes, estratégias e emoções moldam nossas decisões. O nosso convidado de hoje é o gestor de pessoas Elias Santos. Elias, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Elias, te apresentar como gestor de pessoas, na verdade, até apequenar o seu currículo. Eu gostaria de apresentar um pouquinho, um pouco do seu currículo, que dentre eles tem a sua participação como professor universitário de graduação e de pós-graduação. Você é graduado em gestão de pessoas com MBA em marketing e planejamento estratégico, especialização em marketing e estratégia digital, Master em Business Coach Trainer pelo European Coaching Association e MBA Master em Neuroarquitetura com especialização em comportamento do usuário, formado no curso de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, bacharelando em Teologia e, como já disse, foi professor universitário e é palestrante. Esse currículo aqui de desenvolvimento pessoal, comportamento, marketing, é o que nós vamos extrair hoje para te falar sobre esse tema da arquitetura do comportamento, viu? Ótimo, estamos ansiosos para isso. Então vamos lá para o nosso bate-papo, tá? Eu vejo até que você tem aí um iPad, a gente tem algumas informações para poder trazer, e esse tema, Elias, ele é um tema que eu posso dizer que ele é uma curiosidade muito grande minha, sim, sabe? É um tema que eu já venho estudado algumas coisas, vejo algumas coisas nas redes, e eu gostaria muito de poder conversar sobre isso. E a oportunidade que a gente teve de nos encontrar e bater um papo prévio sobre esse tema, me trouxe esse desejo de a gente ampliar isso e entregar esse conteúdo para quem nos acompanha, para o nosso público. Arquitetura. Esse termo para mim foi novo, daquela conversa que eu tive com você antes de a gente marcar esse bate-papo, e sobre como que se dá essa neuroarquitetura, como que ela funciona e como que ela molda o ambiente e influencia no nosso comportamento. É interessante quando a gente pensou nesse tema, né? Na verdade, o doutor pensou nesse tema. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho. Pensamos juntos. Ficou perfeito isso. Pensamos juntos. Quero direitos autorais, tá? Participação no ganho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho do Dr. Rui pelo convite, a gente ouvir e assistir algumas das pessoas brilhantes que passaram por aqui. Muito obrigado pelo carinho. TC Multimídia, para mim, é uma das maiores produtoras de conteúdo, de culturais, de valor agregado, não só de Goiás, mas do Brasil. Tem um carinho muito grande, muito grande. É uma pena que a gente ainda não tem no país, né? É uma janela muito grande para esses temas que verdadeiramente fazem diferença na vida das pessoas. Eu queria começar esse bate-papo fazendo duas colocações importantes. Primeiro, a gente entendendo o que é a arquitetura. Quando a gente utiliza a palavra arquitetura do comportamento, a arquitetura que é algo subjetivo, nós estamos utilizando uma metáfora, porque a arquitetura seria o desenho, a projeção, a estruturação do desenvolvimento do comportamento. Então, ficou essa palavra como uma palavra metafórica, tá? Não que a gente vai levar isso ao pé da letra, assim como a engenharia do corpo, que muita gente utiliza esse termo. E a neuroarquitetura, ela é a aplicação da neurociência no ambiente. Então, quando a gente pensa num ambiente como esse, a gente vê um elemento como a planta, ela tem uma simbologia muito forte, ela traz vida aqui para esse ambiente, né? Ela traz luz para esse ambiente. A gente observa, por exemplo, a cor da terra, né? O
tanto que isso traz uma sensação de agradar, uma sensação da gente estar de aconchego, uma sensação da gente estar num ambiente natural. Então todos esses aspectos estão relacionados à neuroarquitetura. Quando eu fiz essa especialização em neuroarquitetura, o objetivo não era levar isso para o cenário arquitetônico, o objetivo era entender a neurociência e aplicar isso no marketing e no desenvolvimento humano. Porque se a gente parar para pensar no aspecto global, né, o comportamento ele é o conjunto de ações ou a forma com que a gente reage diante de uma determinada situação, um determinado fato. E esse comportamento ele é muito influenciado pela nossa personalidade. E a personalidade, em um aspecto mais simplificado, ela pode ser desenvolvida em 3 aspectos. Né? O primeiro dele é a natureza biológica, aquilo que me faz parecer mais com os meus pais, né? Com as pessoas que me geraram. Essa natureza biológica ela tem uma variação muito grande de percentual. Alguns estudiosos falam que chega a 70, outros 50, outros 40. Eu acho isso extremamente complexo da gente discutir, porque é muito improvável que a gente chegue no número fechado, vai depender de pessoa para pessoa. A gente tem a natureza biológica, a gente tem a experiência vivida, e a experiência vivida entra tudo aquilo que a pessoa teve na infância, tudo aquilo que ela viveu até agora, quais os países que ela conheceram, as pessoas que ela conheceu, as brincadeiras que ela teve, os empregos que ela passou, as pessoas que elas conheceram, enfim, tudo aquilo que é experiência vivida. Mas a gente também tem um terceiro fator que influencia diretamente no comportamento, que é as mudanças do meio. Então eu posso ter um comportamento muito assertivo em um lugar e de repente uma mudança naquele lugar, ou eu trocar de ambiente, automaticamente o meu comportamento mudar. Alguns de nós, todos nós já fomos em vários shoppings e a gente vê que em um shopping você entra, você tem um determinado comportamento, você se sente mais à vontade, mais confortável, e o outro você entra, você já tem um comportamento totalmente diferente. Né? Em um você vai para relaxar, em outro você vai para expor, né? Você vai para uma exposição maior, para uma apresentação mais elaborada. Então isso é natural. Né? Veja a influência do comportamento do ambiente externo que coaduna com aquilo tudo que eu carreguei até aqui das experiências biológicas, do que veio biológico e comportamental até esse ponto. E comportamental, exatamente. E eu também sou um agente de mudança do meio, né? Então, muito provavelmente, agora, por exemplo, eu estou em um momento de aquecimento, eu estou num ambiente que ainda não estou habituado com esse ambiente. Certo. Muito provavelmente, no final do podcast, eu vou estar totalmente diferente do que eu estou agora. Né? Minha estrutura de comunicação, a flexibilidade do meu corpo, né? O relaxamento, o prazer vai estar muito maior no final. Por quê? Porque esse ambiente já vai ser mais comum. Então é natural que a gente passe por esse processo de adaptação do ambiente. Estou desse lado de cá pelo ponto de vista por 82 vezes. Nós estamos no 82º episódio. Se me colocar uma vez desse lado daí, eu tenho certeza que eu estarei em um completo desconforto. Está feito o convite, então a próxima eu apresento e você vem para cá. Então, gente, é esse contexto, né? Apesar de parecer o mesmo ambiente, mas só de repente da mudança de posição, eu já me torno numa situação completamente desconfortável. Exatamente. E aí tem um ponto importante, Rui, porque quando você pensa em posicionamento, né, e na questão de ambiente, a gente observa que na estruturação do poder, a forma com que você senta e onde você senta demonstra muito o seu poder. Então, às vezes, a pessoa está sentada aqui, numa reunião empresarial. A pessoa que está do lado esquerdo dela tem um poder, e a pessoa que está do lado direito tem outro poder. E aí, os níveis de influência vão cada vez sendo maiores, né? Trazendo para um aspecto teológico, quando os filhos chegam e falam assim, quem que vai sentar do lado de Jesus, né? Quem que vai sentar do lado de Jesus? A preocupação deles não estava em sentar do lado de Jesus, literalmente, fisicamente, mas eles entendiam que na hora que eles sentassem ao lado de Jesus, o poder que eles teriam era maior do que se eles estivessem sentados na outra ponta da mesa, né? Certo. Não que isso seja verdadeiro, tá? É uma metáfora, porque a gente não vai levar isso como aspecto principal, até porque se a gente levasse isso no conceito teológico, a gente teria que o menor é o maior, então não é sentado ao lado de Jesus, demonstraria a importância dele. Mas isso, na verdade, essa colocação só traz a reflexão do quanto isto é antigo, quanto as pessoas já têm esse posicionamento dentro do ambiente. Certo. Assim como a colocação das cruzes. Se você observar no campo teológico, também tem um objetivo de que
dele ficar no meio e tem uma esquerda e tem uma direita. Automaticamente, quem que chamaria mais atenção? Se ele fosse da esquerda, ele chamaria tanta atenção como se ele estivesse no meio, né? E a decisão de quem tomou a decisão, né, de aceitá-lo naquela hora. Então, assim, essa estrutura da neuroarquitetura, a simbologia dela é muito antiga e ela é muito importante para a gente. A forma com que você coloca o quadro, a forma com que você dispõe a sua mesa, a forma com que você coloca o seu ambiente de trabalho, ele vai influenciar diretamente na sua produtividade, na sua criatividade, mas é só um dos aspectos. Né? Perfeito. Nesse viés que você nos trouxe, Elias, me veio o comportamento ali, de repente, de quem está sentado à mesa, ao centro é o líder. Então veio aí a visão da liderança. Entrando um pouquinho nessa questão do comportamento focado na liderança, como que funciona esse perfil do líder, da liderança? Temos aí uma pessoa numa reunião, chega com duas e ele senta ao meio, tem uma à sua esquerda, à sua direita, já colocando, sabe aqui o nível de autoridade daquelas pessoas. Sim. Mas entendido que o do centro é a maior autoridade dentre eles. Sim. Né? E esse perfil ele se dá de que maneira? Tentando trazer dentro desses aspectos biológicos e de experiências durante a vida, esse perfil de liderança, ele é um perfil nato ou ele é trabalhado? Na verdade, a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é o posicionamento do líder e o posicionamento do gestor. São coisas diferentes, às vezes as pessoas misturam isso. O líder é aquela pessoa que ela tem a possibilidade de influenciar a pessoa onde ela estiver. Então, o líder, onde ele estiver na mesa, ele vai estar influenciando. Uhum. O gestor e o poder, não. Então, quando nós vimos, por exemplo, Donald Trump, na apresentação da guerra, no conceito da última guerra que ele participou do Irã, a forma com que ele foi se apresentar à nação era ele no meio e as outras pessoas dos lados, né? E a estruturação do poder, o foco do poder estava ali na simbologia dele, né? Mas não necessariamente toda a liderança estava pelo posicionamento dele. Então a liderança é algo que verdadeiramente ela pode ser desenvolvida, mas a pessoa tem uma predisposição para ela. E a liderança é a influência. Então essa influência, inclusive é engraçado isso, porque quando a gente fala de meio, a gente fala assim, se você tirar o líder de dentro da empresa, a empresa continua funcionando da mesma forma. Se a empresa não continuar funcionando da mesma forma, é porque não tem liderança. Tem gestor. A empresa continua funcionando da mesma forma, ou melhor, com o líder ausente, é porque ela tem uma liderança. Porque a liderança é uma implantação de propósito. Então, o gestor, o posicionamento do gestor, sim, eu acho que o gestor ele deve muito mais se preocupar em como ele está na reunião, em qual o papel dele na reunião, né? Porque antigamente a gente falava assim, se você sentava numa mesa de negociação, os que estão desse lado são os vendedores, os que estão do outro lado, os compradores, existe uma guerra. Né? E a gente já descobre hoje que para a construção do relacionamento, você muda essa estrutura, você senta do lado do cliente, você senta ao lado do cliente, talvez essa seja a melhor expressão, e vai apresentando, mostrando que você está ao lado do cliente. Né? Então esses pontos são muito importantes. E aí a gente entra assim, a primeira esfera é o corpo, a primeira esfera é o físico, a segunda esfera é a alma. Por quê? Porque o corpo pode passar uma representação, mas a sua alma é o quê? Sua alma são as suas vontades, são o conhecimento que você tem, né? Essa estrutura da alma, né? Ela pode, o seu corpo pode estar num posicionamento e a sua alma está em outro posicionamento. E aí você vai ter desafios em estruturação de poder. E o último entra a estruturação espiritual, que daí já é aquela frequência vibracional que a gente fala. Aquela pessoa que você olha, você vê ela, ou que você nunca tinha visto, primeira vez que você olha, você fala para ela, cara, que pessoa encantadora, como que essa pessoa está mudando a minha energia, como que isso estava num ambiente hostil e se tornou um ambiente agradável. E o mesmo do contrário, que às vezes a gente conta a pessoa e fala, nossa, essa pessoa tem uma energia pesada. Uma energia tão pesada a ponto, né, de afrontar as plantas, né, a ponto, e é real isso, tá? É real isso. Já foram feitas várias pesquisas, inclusive, de colocando copos com água e a energia da pessoa e a energia da fala da pessoa influenciar a frequência da água. Perfeito. Mudar a estrutura
da água. Você vai nos falando aqui, vai vindo vários exemplos interessantes, até dois, um agora aqui da questão da energia e da fala. Eu lembro bem, não sei se você já viu, mas correu muito na rede, com um menininho que ficou durante muito tempo falando palavras boas, com duas plantinhas. Uma planta ele destinava palavras positivas e a outras palavras negativas. Você é feia, você não presta, não sei. E durante um período, assim, de algumas semanas, a planta que recebia as palavras bonitas estava viva, vistosa, e a outra murchou e morreu. Sim. No mesmo ambiente, mesma situação, apenas com a destinação das palavras. Ou seja, a energia apresentada ali demonstrou que um ser vivo morreu. Morreu. E até um conceito teológico, né? Você fala aquilo que o seu coração está cheio, né? Então, a partir do momento que você tem essa estrutura do comportamento, e aí a gente fala assim, é possível que eu desenhe, é possível que eu modele os meus comportamentos a ponto de gerar uma boa sensação. Eu tenho a minha essência, essa essência, ela, teoricamente falando, ela pode não mudar tanto, mas ela sofre os impactos. As pessoas falam assim, olha, eu tenho a índole é um pouco mais complexo de mudar do que o comportamento. O comportamento você muda, é o escorpião, né? A gente brinca do escorpião. O escorpião, ele sempre vai ter veneno, vai ter como você tirar o veneno do escorpião. Todos nós temos venenos, todos nós temos a nossa índole, que às vezes ela nos trai. Também dentro do conceito teológico, Paulo fala disso, né? O bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade para fazer, mas o mal que eu tento segurar, esse todo momento eu tenho facilidade para fazer, né? Então, é uma reflexão que leva a gente a pensar, é possível que eu me programe para poder gerar um melhor arquétipo, né? Certo. É possível para poder gerar um melhor comportamento. Arquétipo. Nós vamos chegar nessa palavra, mas eu te falei até de dois exemplos, usei só o do menininho destinando palavras para as plantas, mas você falou um exemplo que me veio muito forte, o exemplo do Steve Jobs. Sim. Quando você disse, se a empresa tem um líder e o líder afasta, ela desmorona, mas se ele afasta, ela se mantém. A gente tem um exemplo clássico da Apple. Sim. O Steve Jobs morreu há alguns anos já e a empresa continua aí tão bem consolidada. Teve uma consolidação de uma marca, de um produto de qualidade no mercado, mas também teve uma cultura aplicada pelo seu líder. Sim. Que é um líder empenhado ao máximo para que aquele produto fosse entregue daquela forma. Sim. Numa sociedade. Então para mim demonstra muito claro o papel de um líder. Sim. O líder que afastou e ainda assim continuou a existir. Não sabemos por quanto tempo mais, né? Até porque outras pessoas que estão gerindo podem mudar esse perfil de liderança que foi aplicado e aí encerrar uma empresa gigante como essa, né? E é engraçado porque tem uma linha da psicologia e da espiritualidade que se chama psicoespiritualidade. E ela fala que de vez em quando, não é sempre, nascem pessoas para mudar o mundo, sabe? Nascem pessoas com uma estrutura mental e comportamental e com alma e com propósito necessário para mudar o mundo. Quando a gente pensa assim, Ayrton Senna morreu, fisicamente Ayrton Senna morreu, né? Edson Arantes do Nascimento morreu, o Pelé é eterno. Sim. Então tem algumas estruturas que elas não morrem, né? E essa cultura, muito dificilmente a Apple vai conseguir chegar num ponto dela zerar aquilo que Steve Jobs construiu, porque foi um DNA, foi uma estrutura tão forte. É lógico que não se assemelha a Jesus Cristo, mas a gente criando só conotações de arquétipos diferentes, mas construíram e dividiram cenários a ponto da Apple se eternizar. Sim. Algumas empresas, sim, algumas empresas quebram, saem, normal, né? É um fluxo natural. Mas a personalidade vai ficar muito forte. Eu acho que talvez a própria pode deixar existir, mas alguma coisa dessa cultura que foi aplicada vai continuar, né? Eu acho e será replicada por tantas outras empresas que já utilizam disso. Utilizam. A gente não consegue passar em frente, eu não consigo passar em frente o Pão de Açúcar sem lembrar do Abílio Diniz. Sim. Né? Assim, falo gigante também. Brasileiros, né? Um homem extraordinário, um homem à frente do seu tempo, né? Um homem que criou um novo conceito do que é servido, um novo conceito do que é hipermercado ou supermercado, né? Um ambiente extremamente agradável, um ambiente extremamente acolhedor, organizado, né? Então tem alguns princípios que realmente... E aí a gente vê o impacto
do ser humano no meio, né? Porque ele construiu o meio, ele construiu a experiência, certo. Assim como a TAM. Se você observar, a TAM ela sempre vai ser a cara do comandante Rolim. Né? Você não viu a TAM, mesmo ela passando por todas as transições dela, você não vê a TAM desassociando do seu fundador. Ela sempre tem uma cara. Ela sempre tem uma cara. Você sempre imagina a TAM com o tapete vermelho. Né? Com o tapete vermelho. Sim. E essa questão da psicoespiritualidade que apresenta isso é bem interessante. Eu não sei se isso aqui já entra na parte dos arquétipos, a gente vai falar um pouco mais. Mas é interessante isso. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais, Elias, nesse ponto. Por quê? É natural que as pessoas elas veem algumas outras que têm um posicionamento de liderança e não conseguem entender sistematicamente como que isso acontece. E tem situações que parece que o universo converge para que as coisas aconteçam favoráveis a essa pessoa. Ela pensa numa linha de acontecimento e algumas coisas surgem indo de acordo com aquilo que ela está fazendo e auxiliando e proporcionando de forma talvez mais fácil. Pode ser porque essa pessoa se preparou, se dedicou, se preparou para estar ali, então qualquer circunstância, qualquer variável, ela vai estar pronta, ela vai se adaptar ali a qualquer variável por toda a preparação. Mas já algumas outras pessoas que você não consegue enxergar uma experiência, um estudo que ela tenha feito, ou uma preparação intelectual dela, e parece que ela já nasceu com aquilo para poder fazer. Sim. O que a psicoespiritualidade explica sobre isso? É engraçado, porque quando você pensa nisso, principalmente nos aspectos comportamentais, você pensa que o comportamento é a ação e a reação que você tem mediante alguma situação. Esse comportamento, que é essa ação e essa reação, muitas das vezes ele é influenciável por aquilo que você acabou de falar, que são as inteligências. Mas por que muitas pessoas são inteligentes e nem sempre são prósperas? E quando eu falo de próspero, eu não falo de dinheiro. Certo. Dinheiro é uma outra etapa. Tem muita gente que é tão rica que só tem dinheiro. Né? É tão pobre que só tem dinheiro. Né? Então não é essa... E também o dinheiro faz parte da prosperidade. E é muito importante dizer isso. Todos nós gostamos de dinheiro e precisamos de dinheiro. Está tudo certo com isso. Tá? Ele só não precisa ser o centro de tudo. A prosperidade não se representa só através da moeda. Mas quando a gente pensa nesse nível, a gente pensa que existem 3 grupos de inteligência. Às vezes, a pessoa ela tem uma inteligência muito forte no grupo de inteligências cognitivas, que Gardner chama daquelas inteligências que você pode aprender, igual a pessoa é um excelente músico, ou ele tem muita facilidade em cálculos matemáticos, ele tem uma facilidade muito grande de oratória, ou ele tem uma facilidade muito grande de controlar o corpo. Então ele tem um nível de inteligência cognitiva forte. E nem sempre essa pessoa tem um controle emocional. Então falta às vezes um segundo bloco de inteligência, que é a inteligência emocional. É o saber lidar com medo, com amor, com a raiva, com a tristeza, com a alegria, com a ansiedade, com tudo aquilo que envolve as emoções dele. As emoções ainda é o segundo nível. Agora, quando a gente fala dessa pessoa que parece iluminada, desse líder que transcende, entre esses líderes, a gente tem vários, Gandhi, a gente tem Mandela, a gente tem vários líderes desses que conseguiram ultrapassar, para mim, o Papa Francisco. Eu sou evangélico, mas não tenho problema nenhum com isso. A gente admira as religiões dentro daquilo que elas têm de melhor. E são muitas as coisas que elas têm de melhor. E são muitos líderes religiosos de várias religiões. O próprio Papa Francisco, para mim, ele estabeleceu um novo paradigma espiritual. Né? A vertente dele, a forma com que ele conduzia as coisas, traz para a gente uma reflexão muito grande do peso. Né? Se você pensa na psicoespiritualidade, você pensa assim, quando o Papa Francisco assumiu, se olhar quando o Papa Francisco assumiu fisicamente e olhar o Papa Francisco quando ele estava no momento terminal dele, utilizando essa expressão, ele teve muitos desafios e o corpo foi sofrendo o peso dessa psicoespiritualidade. Então isso está no terceiro nível de inteligência, que é a inteligência espiritual, que é o QS. Então, o QI é o primeiro, né? O QE é o segundo, mas o QS é que determina essa liderança iluminada. Quando você chega na área de ser uma liderança iluminada,
aí você já tem acesso a informações que o estudo praticamente não vai trazer para você. Aí a sua benignidade, aí a sua bondade, aí aqueles insights que por mais que você tivesse estudado, você não conseguiria ter acesso. Tem um filme maravilhoso, chama Mãos Talentosas, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, é um filme maravilhoso para todo mundo assistir, que fala de um médico, né? E ele tem um desafio muito grande de fazer uma cirurgia, porque poderia ocorrer uma hemorragia, e aí tem um momento que a torneira só vai caindo, né? Ele deixa a torneira um pouco aberta e vai pingando, não sei se você lembra dessa cena, né? E aí ele tem um start naquela hora. Não acredito que esse start venha do nível de conhecimento de QI, de coeficiente intelectual, da inteligência aprendida, certo, nem da inteligência emocional. Para mim aquilo é um fluido mental, sabe? E é engraçado porque na teologia tem algumas linhas que não deixa de ser, entre aspas, no ponto de vista religioso, uma heresia, mas que acreditava que Jesus tinha um fluido mental diferente a ponto de manipular a água e transformá-la em vinho ou andar sobre as águas. Quando você olha tudo isso e fala, isso é um absurdo, mas não é. É possível sim você ter acesso a um nível de inteligência maior, a um nível de liderança maior, e a maioria dos grandes líderes, se você observar, não foram donos de empresa, não foram pessoas que nasceram em berço de ouro, nem que construíram carreiras extraordinárias, não, foram o nosso próprio presidente. Hoje é uma liderança que saiu de uma estrutura, né, de uma estrutura rudimentar, não sei se essa palavra é correta, né, mas saiu de uma estrutura, eu nem gosto de utilizar a estrutura pobre, mas saiu de uma classe menos favorecida, né, e não estou tratando em nenhum momento do papel dele, né, ou de como ele está conduzindo o país. Mas pensa que ele não venha de uma estrada pavimentada, ele teve que desbravar e desmatar o seu caminho até chegar onde... E é engraçado porque no nível espiritual isso é tão forte que são vários mandamentos de Deus, até que a gente deve respeitar as autoridades, os reis, todas as autoridades constituídas, porque tudo vem dele, né? Sim. Então você observa que aí, nesse coeficiente espiritual, existe muita resposta para essa liderança, que eu diria uma liderança de alto impacto, né? Tem algumas outras, não tem como a gente falar desse assunto sem citar algumas personalidades, né? Muito globais, porque a gente está falando de comportamento, daquilo que a gente consegue enxergar e influenciar. Eu vou falar de algumas outras para a gente tentar entrar no assunto dos arquétipos, mas deixa eu deixar só um recado aqui. Você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente, todos os dias recebe enxurradas de ligações no escritório sobre como está o andamento do processo do seu cliente. Doutor, como está meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema, é o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e encerra essas ligações insistentes. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E você, jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional, a Faculdade Delta está com o vestibular 2025 aberta as inscrições. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar de forma diferente no mercado de trabalho. Acesse o link aqui e conheça esses cursos. Elias, falamos sobre arquétipos. Esse é um termo que quem hoje está com a rede social na mão, que não são poucas pessoas, quase todos estão assistindo muitas coisas. De vez em quando sai um vídeo que alguém fala do arquétipo ou posiciona uma fotografia para tentar representar uma imagem. Eu lembro bem aí da última sessão de fotografias, inclusive, que o Alexandre de Moraes fez, o ministro do STF, que ficou bem latente devido à postura de seriedade, de sobriedade que ele tentou, que a ideia foi construída para tentar passar. E tem tantas outras posturas, e principalmente com fotografias que são colocadas. Mas eu lembro, me vem bem forte uma personalidade mundialmente conhecida, que é o Barack Obama. Sim. E que ele se tornou um grande líder, respeitadíssimo, até pelas as questões físicas, né, ou de origens que ele veio para chegar a ser o presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, né, eleito e reeleito, por ser um homem negro e de origem africana, não origem americana, naturalmente, né, e com o nome oriental ainda, né, Barack Obama.
explica isso? Quanto a questão da psicoespiritualidade, a gente já falou, mas o trabalho feito por trás, sim, a equipe de elaboração, se isso foi desenhado ou se é algo que naturalmente surgiu e aconteceu. É engraçado que tem um cara chamado Nair, e ele fala que a estruturação do poder, ela depende de uma tríade. O primeiro elemento dessa tríade é o conhecimento. O segundo elemento dessa tríade é a habilidade. E o terceiro elemento é o carisma. Então, existem pessoas que têm um conhecimento muito grande das coisas. Outros têm grandes habilidades, mas não desenvolveram o carisma. O Obama, eu tive a oportunidade de estudá-lo muito, principalmente na formação de coach, porque o meu objetivo, quando comecei coach, foi acredito que foi uma das primeiras, mas entre os 1000 primeiros coaches formados no Brasil. Fiz parte das primeiras turmas de coach, me formei Master Coach Trainer, dei treinamentos em diversas regiões do país. E o meu grande objetivo naquela época, mudou, mas naquela época era construir uma grande celebridade. O meu objetivo era apoiar o desenvolvimento de uma grande celebridade, ou seja, construir um arquétipo. Certo. Seu objetivo pessoal. O meu objetivo pessoal. E então, essa personalidade geral, celebridade artística, tudo, ou era focada na política? Era focada a artistas, a músicos e também a políticos. Certo. Mas o Obama, ele foi o meu primeiro elemento. E eu comecei exatamente em 2008, 2009, quando o Obama estava nascendo. O Obama ainda era senador. E estudei muito a vida do Obama, em todos os aspectos. Tenho mais de 2.000 páginas do Obama estudadas, né? E um dos pontos mais importantes da vida do Obama é que o Obama, ele foi um dos primeiros presidentes. Todos eles foram assessorados, mas o Obama, ele foi construído. Para você fazer ideia, tem algumas curiosidades da vida do Obama, que o Obama começou o propósito de ser presidente da República dos Estados Unidos dentro de uma igreja batista com mulheres. Olha onde nasce a sensibilidade dele. E aí o Obama, ele casa com uma mulher negra porque ele quer ser presidente e ele acredita que a mulher negra iria favorecer a questão do arquétipo dele. Então o Obama, ele passou por todas as etapas de um estúdio de modelagem. Quando a gente pensa em arquétipo, a gente pensa o quê? Origem e tipo, modelo da origem. O arquétipo era para ser o típico. Se eu nasço dentro de uma tribo e essa tribo é de guerreira, o meu arquétipo é guerreiro. Certo. Se eu nasço dentro de uma tribo e essa tribo é uma tribo de humanização, de amor, o meu arquétipo é amante. Então assim, era para ser isso. Só que com o tempo isso foi banalizado. Eu vou utilizar esse termo, banalizado. Ele foi algo que foi naturalizado. Ele foi descentralizado foi uma palavra que foi descentralizada, um objetivo foi descentralizado, assim como o coach saiu do esporte e veio para o corporativo. O arquétipo hoje virou algo como se eu pudesse me modelar e ser a pessoa que eu quisesse ser. Muita gente fala isso. Você é aquilo que você quer ser, né? Entendi. E não necessariamente é isso. Às vezes é uma potencialização daquilo que você é. Uma potencialização. Né? E aí a gente tem o Robert Greene, por exemplo, que é um dos maiores formadores de personalidades do mundo. E o Robert Greene, ele faz uma colocação muito importante. Nós temos 10 tipos de arquétipos, de acordo com Robert Greene. E tem os arquétipos junguianos, que eu não vou entrar nessa linha, porque são mais para a área de psicologia e eu não vou me adentrar nisso. Mas dentro da estrutura do Robert Greene, você pode ter 10 personalidades diferentes. Então, uma das personalidades que você pode ter, por exemplo, é o romântico. O romântico é aquela pessoa que é sempre boa de um para um. Aquela pessoa que sempre fala assim, olha, vamos ali no cantinho, vamos conversar um pouquinho, eu preciso trocar uma ideia com você. O romântico, ele sempre, a conversa dele é olho no olho. Certo. A gente tem uma segunda personalidade, vou tentar falar rápido para falar todas, mas que é a personalidade do carismático. O carismático é um para muitos. O carismático é aquele cara, olha, vamos juntar a galera, vamos fazer algo diferente, olha, eu queria ouvir a opinião de todo mundo. A gente entra no carismático. A gente tem uma personalidade que é a personalidade estrela. Essa estrela é uma personalidade já um pouco mais complexa, porque ela é o centro das atenções. A gente estava falando do Donald Trump, a gente não tem como imaginar outras pessoas na mesa do Donald Trump, é só ele, o resto
são figurinistas, estão ali pelos seus determinados papéis, mas ele é o centro da atenção, onde ele vai. E tem pessoas que gostam de buscar essa atenção. Essa também. atenção. Ela não é só, mas onde ela faz questão de ser o centro dessa atenção. E às vezes também a gente confunde, porque o estrela, ele é porque ele tem conhecimento para ser. Certo. Mas tem uma outra personalidade que se chama coquete. O coquete ele não é, mas só que ele finge ser. Tem aquele filme do Madagascar, que tem um Rei Julia, né? Sim, acho que é Rei Julia. isso. E ele fala, eu sou o Rei Julia, eu mudo tudo, eu sou o cara. E todo mundo começa a seguir o Rei Julia como se ele fosse uma autoridade. Certo. Sabe que ele não é uma autoridade, nenhuma autoridade. Esse é o que a gente chama de coquete. Né? E tem o natural. O Leonardo é um exemplo disso, né? Goiano lindo, maravilhoso, com uma capacidade extraordinária de encantamento natural. Né? Toda vez que você vê ele falando, é como se ele estivesse numa mesa de sinuca, né? Dentro de um bar, conversando. Né? Você vê a leveza dele, que é o natural. A gente tem o Dante, que é uma personalidade metade masculina e metade feminina, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com comportamento. Ele no mesmo instante que ele é muito direto, ele também gosta dos detalhes, sabe? Então o Luan Santana, por exemplo, a forma dele se vestir, se comportar, ele é uma personalidade que demonstra isso. Então assim, a gente tem várias outras personalidades, e a gente tem uma personalidade, por exemplo, que é o amante ideal. O amante ideal que o Obama se tornou essa personalidade, amante ideal. Se você observar a diferença das estruturas de guerra, quando houve a morte do Osama Bin Laden e agora do Donald Trump, você vai ver o Obama conversando com o mundo, né, no momento do discurso dele, com tanta leveza, com tanta tranquilidade, no mesmo instante que estava aquele peso, né, mas ele estava assim, a estrutura do anjo estava tão presente nele, como se ele tivesse feito a coisa mais linda do mundo. E lógico que para o processo de vingança mas para o processo de natural, que seria a morte, ele estava confessando um assassinato, sabe? Então assim, que não vem ao caso o que é certo e o que é errado. Tá? É só a construção da ideia. É só a construção da ideia. Então assim, o arquétipo ele tem essa facilidade. E nós temos um arquétipo também que é o antissedutor. Sabe? O antissedutor é aquele cara que toda vez que você vai falar para ele, você só leva ferroada. Ah, você está muito bonito, o que você quer? Por que você está falando isso? Você não quer de elogiar ninguém? Sabe? É o antissedutor. Então nós temos esses arquétipos. E aí vem a pergunta, é possível eu melhorar ou trocar o meu arquétipo? Alguns estudos mostram que a gente tem uma predisposição, ou seja, eu tenho uma predisposição para um determinado tipo de arquétipo. Mas com o tempo eu posso até desenvolver outro aspecto, outro arquétipo, mas a essência eu vou manter. É por isso que alguns cantores, né, você já deve ter visto várias entrevistas sobre os cantores, falam assim, não, no palco eu sou uma coisa, mas quando eu chego em casa eu sou outra, totalmente diferente. É como se fosse assumido uma personalidade. Uma personalidade, né? Quando a gente olha a Anitta, por exemplo, a Anitta para mim no Brasil é uma das formações dos arquétipos mais complexas que existe. Desculpa, vou até corrigir, não uma personalidade, como se tivesse assumido uma personagem. Uma personagem. Uma personagem. A personalidade é a mesma, mas ele atua ali com uma personagem e em outro momento ele é uma outra personagem. E quando eu falo de personalidade, eu acredito que a Anitta ela chega próxima da personalidade, porque quando você pega muito um personagem, o personagem vira você, sabe? Então aqueles traços podem fazer parte da sua personalidade também. Vou te dar um exemplo daquelas pessoas que fizeram Coringa e às vezes o filme Coringa, às vezes se mataram depois porque incorporaram muito. Sofreram problemas psicológicos por conta disso. Por conta disso. Para tentar representar tanto a realidade do personagem, se envolveu e depois... E até é importante dizer e respeitar todos os nossos psicólogos, psiquiatras, todos que nos assistem também, que quando a gente usa esses termos, personalidade, a gente não está usando isso ao pé da ciência, né? É uma expressão que todo mundo compreende como personalidade, né? Então tem esses fatores que impactam na hora que você vai trabalhar com essa personalidade. Como eu te disse, a Anitta, para mim, ela é uma das estruturas no Brasil que tem esse arquétipo muito forte até no nome, né?
O nome dela foi uma construção, a estrutura espiritual dela também é extremamente complexa, quando você vai levantar essa estrutura espiritual, assim como Lady Gaga, né, que também passa por uma estrutura, Rihanna e outras que têm uma estrutura muito forte. E aí existem mudanças, né? Se você observar o Maguila, e aí dentro dessa estrutura, o Maguila tem um arquétipo guerreiro, uma estrutura guerreira, né, de combate, e ele já nasceu com aquilo, e ele desenvolveu aquilo e virou boxeador. Mas você vê um Whindersson Nunes numa estrutura de comunicação, né, de alegria, de diversão, de humor, e ele leva para a estrutura guerreiro dele, se aventurando como lutador. Então você vê que em alguns momentos existe uma possibilidade de projeção de um outro arquétipo mesmo, você mantendo sua essência. E Elias, esse arquétipo, ele é construído por um grupo de pessoas, assim, a construção desse arquétipo é feita por um grupo de pessoas, ou no geral é o próprio, essa própria personagem, essa própria pessoa que busca querer se desenvolver assim? Eu te faço a pergunta no geral, mas objetivando com o objeto do seu estudo, por exemplo, o Barack Obama. O seu conhecimento, o Barack ele quis ser assim e buscou pessoas para lhe ajudar a ser, ou tiveram algumas pessoas que chegaram para ele e falaram: você tem condições de ser presidente, vamos te construir e vamos todos juntos, você nos leva junto? O Barack Obama, ele aceitou essa estrutura e ele definiu esse propósito para ele antes dele encontrar a equipe. Então para ele foi mais fácil. A equipe assessorou ele. Ele já sabia, ele já sabia o que ele queria e ele trabalhou em cima disso. E olha só que coisa mágica quando a gente fala do Barack Obama. Exatamente na data da operação da morte do Osama Bin Laden, que era o maior trunfo, a maior vitória que o Obama poderia ter, um dia anterior ele tinha um baile, né, dos correspondentes da Casa Branca. E a estrutura comportamental dele era tão leve que mesmo ele, diante do maior feito que ele poderia fazer em toda a sua vida, ele manteve o controle, ele manteve a alegria, ninguém percebeu isso. Então quando você entra no arquétipo, você entra com o arquétipo, ele tem as inserções do comportamento do arquétipo, ela é programada. O arquétipo, em vários momentos, ele passa por um processo de programação do comportamento dele. Quando ele sai da essência do arquétipo, aí ele vira, às vezes ele pega o inconsciente dele, mas o Obama, muito dificilmente você vê alguma estrutura do Obama de forma inconsciente, de tanto que ele é formatado, né? A gente já pega o Justin Bieber, por exemplo, né? Que é uma outra personalidade, dentro de um outro cenário, e você vê que hoje ele já passa por a guerra de quem é o Justin Bieber, cantor, e de quem é Justin Bieber, pessoa, né? Certo. Ele já tem esse desafio, né? Não sei se o nome dele é esse mesmo, mas ele já tem esse desafio em compreender essas duas estruturas, e assim são várias pessoas. Até por questões espirituais que ele buscou, e isso ele tem tido essa luta aí. Tem tido essa luta, né? E às vezes, a construção do arquétipo também, ela não parte só da grande celebridade, né? Eu vou tirar um exemplo, quando eu estava ministrando, meu foco maior era palestras, eu utilizava um outro nome, né? Eu achava esse nome bacana. Esse nome fez sentido para mim até o ano passado. Depois fazem 2 anos que eu voltei para o meu nome original e aquele nome já não fez mais sentido para mim. Mas exatamente por esse encontro espiritual, por essa volta para a origem. Mas você pensa de aspecto teológico, você pensa em Abraão e Abraão, né? Sim. Você vê a quantidade de pessoas em Jacó e Israel. Você vê a quantidade de pessoas que o próprio Deus trocou o nome e trocou o arquétipo. Sim. Porque Simão Pedro, quando ele troca esse nome, ele entra com uma estrutura de novos valores. Assim como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existe uma formatação. E aí quando você fala assim, é cristão, usando aspectos de teologia de forma metafórica, né? Só para facilitar a aprendizagem. Cristão o quê? Pequenos cristos. Então existe uma formatação uma formatação constante desses arquétipos, né? Interessante. Elias, o nosso tempo está chegando ao fim, cara. O nosso bate-papo ele voa. Mas como a gente está falando de comportamento e como isso molda as nossas decisões, a gente não tem como terminar aqui sem uma conclusão. E inclusive isso a percepção das outras pessoas dessas figuras que foram
que se destacaram, essas celebridades, né? Falamos das questões de liderança, das posturas de poder, né? Das posturas religiosas e todo o arquétipo que as pessoas constroem. Mas como que para a sociedade no geral isso funciona? Aqui tem um estudo e minha curiosidade também, a gente está conversando sobre isso e algumas pessoas estão nos acompanhando também. Mas no geral a sociedade não vai perceber nada disso. E parece que isso é construído até para que possa manipular uma massa. É isso que acontece? E como que as pessoas podem enxergar isso ou tentar não ser manipuladas por algumas questões construídas para que isso seja instituído, vendido, imposto? Eu acho que quando a gente pensa em Mozart, a gente já pensa na essência, né? Se você pensa em Mozart, em Picasso, em vários outros, né? Vários outros. Você já pensa na essência daquilo que é bom, na essência daquilo que foi extremamente fluido. Quando você pensa numa estrutura instrumental produzida por inteligência artificial, por exemplo, você não consegue ver a alma. O arquétipo verdadeiro, ele gera alma. Existem pessoas, tem até um livro chamado Figuras de Transição. Existem pessoas que vêm no mundo para fazer uma transição de uma era, para mudar um contexto. Então, essas pessoas que vieram para mudar esse contexto, que é a psicoespiritualidade, todo mundo percebe isso. Todo mundo percebe o quanto que Ayrton Senna mudou o cenário brasileiro. Certo. Ele não mudou com o esporte. Tiveram muitas pessoas que fizeram mais do que ele, teoricamente falando, no esporte. Mas ele mudou porque ele colocava no nosso coração esperança. Sim. Né? Hoje, quando a gente lembra disso, a gente se emociona. Era até mais pelas suas entrevistas do que pela... Era pelo seu modelo de vida, porque você viu o Ayrton Senna, né, com a Bíblia aberta, com um versículo de Salmos ali, lendo, era porque você viu o Ayrton Senna dedicado, ele se cobrindo com uma bandeira, que quando ele se cobria, ele era super-herói. Né? E hoje a gente vê em diversos modelos, inclusive no jurídico, no governamental, em outros, pessoas que têm os egos centrados, suas decisões centradas no seu ego. Então, assim, o princípio do desenvolvimento de uma liderança de impacto, de uma figura de transição, está na compreensão de que o papel dela, o propósito dela, não é ela ser o centro das atenções, e sim as pessoas que estão envolvidas no cenário dela. Ela mudar o cenário das pessoas. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com Abraão, foi assim com Gandhi, foi assim com Luther King. É engraçado, quando você vai nos Estados Unidos, você não vê rua escrito Martin Luther King, né? Você vê Dr. Martin Luther King. As pessoas respeitam. O Brasil, ele, infelizmente, a gente ainda precisa de respeitar um pouco mais os nossos, né? As nossas personalidades. Algumas pessoas chamam ídolos, eu não gosto dessa palavra, posso trocar essa palavra, pelas pessoas que são figuras de transição, pelas pessoas que mudam esse cenário. E nós temos muitas pessoas que mudam esse cenário dia a dia. Então, a partir do momento que a gente começar a compreender isso, é engraçado que você pega uma rede social, você passa 2, 3 horas, você olha quem você está seguindo, você observa quem você está seguindo. Você sabe que as pessoas falam assim, você é a média das 5 pessoas que você vive, né? Não acredito muito nisso, mas enfim, você tem uma participação dessas pessoas. Você não pode seguir tudo, você não pode curtir tudo. A partir do momento que você começa a curtir, seguir tudo, criar o seu arquétipo baseado naquilo que é normal, você perde o seu senso crítico e perde a capacidade não só de conhecer, mas de apreciar um Erasmo Carlos, né? Apreciar muitos livros que foram Cora Coralina, por exemplo. Tem coisa mais linda do que Cora Coralina, tem coisa mais linda, né? Uma do Moraes para o mundo. Para o mundo, numa concepção extremamente profunda, sabe? Profunda, numa estrutura quase de ligação ali dela com um item de superioridade que não se vê igual. Então, assim, as pessoas hoje elas estão muito focadas nesse palpável, sabe? E assim, me permite em 1 minuto finalizar. Tem marcas que já estão observando isso, né? Uma das marcas que está perdendo o valor de mercado é a Porsche, porque tem observado que algumas pessoas, antigamente Porsche era o carro dos sonhos de quem era vencedor, né? De quem era um empreendedor, um empresário, tanto que nos Estados Unidos isso ainda é muito... Se mantém. No Brasil a gente não tem muito isso. E a Porsche está perdendo de valor porque o arquétipo que está comprando não é a representação dela. Ferrari esses dias tomou um carro em virtude disso.
Então, assim... Até porque ela faz a seleção do cliente que vai comprar o seu carro, né? A seleção do cliente para comprar o carro. E esse não foi escolhido por ela, comprou de um terceiro, e na hora que ela enxergou o perfil, ela tomou porque ela quer manter uma visão, né? Ela Sim, e a gente falava o quê, né? Antigamente a gente falava, eu comprei um carro, né? O meu carro está ali fora. Hoje a gente fala o quê? A minha BMW está ali fora, né? Ou a minha Ferrari está ali fora. Então você sai do conceito. Quando eu falo de marca e de arquétipo, exatamente, eu quero misturar isso só para a gente entender como que as marcas, como que a sociedade, como tudo perde o valor quando você começa a ter os olhos diferentes sobre aquilo, sabe? A cultura musical, né? Aquilo que a gente estava falando, do valor do programa, daquilo que eu estou assistindo, está agregando, eu estou pensando, está refletindo, da escrita, do livro, né? Do pensamento profundo daquilo. Então eu acredito que a partir do momento que a gente ter uma população mais inteligente, nós estamos nos piores cenários de leitura do mundo, né? A França lidera isso de longe, você vê os aspectos culturais tão diferentes dos nossos. Quando a gente começar a trabalhar um pouco mais disso, nós vamos mudar o nosso arquétipo e também vamos mudar o tipo de pessoas que nós admiramos. Certo. Aí talvez a gente saia desse momento que nós estamos, passamos a evoluir. Houve uma evolução no Brasil, houve uma evolução na quantidade de pessoas que entraram na faculdade. A evolução foi considerável. A quantidade de pessoas que acessaram a faculdade, considerável. Mas a proporção de crescimento salarial foi proporcional. O fato dela ter feito a faculdade mudou a mentalidade dela? Fez com que ela evoluísse? Não. Por quê? Porque os valores ainda está... O arquétipo dela, infelizmente, o arquétipo do Brasil ainda está muito na escravidão. Certo. Ainda está muito no operacional. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa construir uma visão superior, né? E aí eu pego a escola de arte da guerra, né? A estrutura da arte da guerra pela Escola Superior de Guerra, sempre falam a mesma coisa: quem combate por cima tem mais facilidade no combate, e quem que combate por cima? Quem tem um nível intelectual diferente. Esse vai conseguir aproveitar melhor das pessoas que estão fazendo diferença hoje no mundo. Muito bom, Elias. Cara, infelizmente, estamos até excedendo nosso tempo de gravação, mas o papo é muito gostoso. A gente ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre isso. E já fica até um convite para um outro bate-papo, para a gente falar, inclusive até sobre o comportamento envolto os usos das inteligências artificiais, que teria algumas perguntas para fazer sobre isso, mas fica aí para curiosidade. Só que antes de encerrar, deixa um recado para quem está nos assistindo, que é sempre importante, voltado a isso. E quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho que você desenvolve, conhecer, se você publica alguma coisa nas redes também, pode ficar à vontade para deixar a sua rede, pela câmera ali. Claro, o meu Instagram é Elias Santos _BR, né? Mas um ponto principal que eu gostaria de deixar é realmente a nossa vontade, a nossa energia, o nosso desejo, a nossa esperança. Nunca é tarde para a gente iniciar um novo projeto, nunca é tarde para a gente construir os nossos sonhos. Independente de qualquer questão, existe sempre uma vitória, existe sempre uma semente dentro de você, e basta você ir lá cuidar dessa semente, né? Colocar água nessa semente, colocar adubo nessa semente e acreditar verdadeiramente que o potencial seu é muito superior do que aquilo que as pessoas falam que você pode alcançar, daquilo que as pessoas falam que você é, das limitações que o mundo te coloca. Então desejo muita luz, muita sorte. Doutor, muito obrigado por esse carinho. Isso. Né? A TC Multimídia aqui, mais uma vez, faz um trabalho extraordinário e nós vamos estar, sim, à disposição, porque a gente constrói uma nova sociedade através do conhecimento. Né? O conhecimento muda as nossas vidas, né? E a sabedoria é a prática desse conhecimento. Então, parabéns mais uma vez por esse podcast extraordinário. Tenho certeza que está fazendo muita diferença na vida das pessoas e vai continuar fazendo. O 82, né, mas nós podemos colocar aí mais 300 e tenho certeza que em breve está no cenário nacional aí, porque competência não falta para isso. Obrigado mesmo, Elias. Obrigado pelas palavras, e eu faço coro contigo sobre o trabalho aqui da TC Multimídia, do nosso amigo Lucimar, que tem quase 30 anos aí de história, né, Lucimar, com vários conteúdos, vários comunicadores do nosso estado
contadores que as pessoas conhecem na televisão passaram por aqui, Sim. tiveram produções feitas, estão aí com a sua carreira consolidada e foram produzidos. E para mim é uma honra muito grande poder trabalhar com um ponto de vista, apresentar esse programa aqui dentro da TC Multimídia. Acho que não poderia ser diferente. E se estamos avançando como estamos, é porque temos aí o roteiro e a organização e a direção do nosso amigo Lucimar. Obrigado. E, novamente, muito obrigado pelo bate-papo. E deixa um abraço para a família, viu? Três filhos, né? 3 filhos. E a esposa está acompanhando a gente aqui. E o Eliseu. A Ellen está em Jataí, mas com certeza vai assistir o programa. E a esposa que está aqui, a Ellen é a tocha luminosa. É que fez o meu arquétipo, ou quebrou o meu arquétipo. Tá tudo bem. Mas é com ela que você vive o arquétipo puro da realidade, da verdade. O arquétipo dela. Seu. O arquétipo dela. Não, o seu, né? De que você é quem é de verdade, né? A gente brinca, mas isso aí. Tá certo. Então, obrigado, Eliseu. Obrigado, Elias. Eliseu é seu menino, que é amigo da minha menina, inclusive, né? Estão em boas companhias. Obrigado, Elias. E vocês, muito obrigado novamente pela audiência de sempre. Deixe aqui nos nossos comentários o seu ponto de vista sobre o nosso bate-papo de hoje, sobre a arquitetura do comportamento. Compartilhe esse vídeo com quem você entenda que vai ter curiosidade a conhecer um pouco mais. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo. E acesse as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, a nossa parceira TC Multimídia, @TC Multimídia, e o Instagram do Ponto de Vista _PDV, para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. A consciência é a liberdade da necessidade. Friedrich Engels. Uma boa noite e até mais.